Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, Flamengo, Mundial, Chelsea. É isso aí, vamos ver aqui agora o que falaram ali no programa SBT Esportes Rio. Vamos ver ali uma série ali que eles fizeram, e o primeiro a ser falado ali dos cariocas foi o Mengão ali, sobre o Mundial e mais algumas informações que temos ali sobre o Jorginho e mais algumas notícias ali envolvendo o Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos direto ao vídeo. Falar em Mundial, a gente começa hoje uma série de reportagens aqui nossa sobre os cariocas na Copa do Mundo de Clubes. Com o Chelsea no caminho, o Flamengo virou a chave e embarca na próxima semana para os Estados Unidos. Mas como é que será que o rubro-negro vem para essa competição? Quem conta pra gente é o Flávio Vinick. Fala, Flavinho. O troféu já passou por aqui. Visitou sedes de clubes, cartões postais do país e foi até abençoado pelo Cristo Redentor. Agora, a torcida é para que ele volte e fique no Brasil. Em uma disputa, o país já saiu na frente. Além das belezas naturais, o Rio de Janeiro pode se orgulhar de ser a cidade com mais representantes no Mundial de Clubes da FIFA. Só o Rio tem 3 equipes na competição. São os últimos campeões da Libertadores: Botafogo, Fluminense e Flamengo. O rubro-negro terá pela frente o milionário inglês Chelsea, o americano Los Angeles, e a estreia é contra o Esperance da Tunísia. A chance de passar é grande, né? Eu acho que tem tudo para ganhar do Esperance. Ganha também desse time que vem do playoff. E com o Chelsea eu acho que tem jogo. Teve jogo com o Liverpool de 2019, não vai ter com o Chelsea agora? E aí eu acho que o jogo mais difícil seria contra o Chelsea mesmo. Mas se arrancar um empate contra eles, tem possibilidades. O Chelsea é, na teoria, o favorito para ser o líder do grupo. O time chega embalado pela conquista da Liga Conferência da UEFA, com direito a goleada por 4-1 sobre o Betis. Na Premier League, terminou na 4ª colocação, garantindo vaga na próxima Champions. Um adversário que o técnico Felipe Luiz conhece bem. Não, é especial porque eu conheço muita gente lá do Chelsea, um clube que me recebeu super bem. Tive a possibilidade de ser campeão de 2 títulos importantes, que é a Premier League e da Copa da Inglaterra. E fui muito bem tratado, muito bem recebido por todos os torcedores e também por todos os trabalhadores do clube, funcionários do clube. Realmente o Chelsea tem um time excelente, é um dos melhores times da Europa, joga um dos melhores futebol da Europa. Dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressionam alto e então vão com certeza causar muitas dificuldades. Primeiro adversário, o Esperance vive um bom momento após conquistar o campeonato tunisiano e a Copa da Tunísia. Um dos destaques é Yan Sassi, ex-jogador do Vasco. Um bom resultado na estreia é fundamental para dar confiança ao Flamengo. O Flamengo sempre tem o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo para ser campeão. E vamos fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. O Los Angeles foi o último a garantir vaga no Grupo D. O time conta com 2 jogadores conhecidos dos rubro-negros: Igor Jesus, revelado pelo Flamengo, e o zagueiro Marlon, ex-fluminense. Tá chegando a hora de matar a curiosidade nesses confrontos. Será que o Flamengo tem força para brigar pelo título? Torcida nos Estados Unidos e espalhada pelo mundo não vai faltar ao Flamengo. Muito bem, é uma série nossa, a gente vai trazer aí os cariocas na Copa do Mundo de Clubes. Olha aí, o Flamengo anunciou o retorno, é isso mesmo, o retorno de Gonzalo Plata após o jogador se apresentar à seleção equatoriana, mesmo lesionado. Na nota, o rubro-negro divulgou que a decisão pelo retorno veio após uma conversa amigável com o departamento médico equatoriano. Vene Casagrande, você trouxe essa história aqui durante toda a semana, a gente debateu aqui, puxa, mas o jogador tá machucado e vai viajar, como foi isso? Você até chegou a falar da questão da comunicação mesmo, como é que o jogador deixa chegar nesse momento e tudo mais. E aí agora, ele foi, você trouxe essa notícia ontem,
E ele voltou, eu acho que ele quer acumular aquele negócio de ponto, de viagem, Vene Casagrande. Não é possível. Eu acho o seguinte, essa Guerra Fria e o Flamengo saiu vencedor pelo retorno do jogador. Sim. E muita gente questiona se ele tá voltando, por que ele foi? Porque a seleção equatoriana queria utilizá-lo. Isso aí, obviamente, ficou muito nítido para todo mundo. Tanto é que o Flamengo, através de uma nota oficial na semana passada, uma nota oficial grande, botou tudo às claras, expondo tudo. Então, acho que a estratégia da diretoria do Flamengo nessa Guerra Fria com a seleção equatoriana foi corretíssima. E se o jogador entrasse em campo pela seleção equatoriana, o jogador também iria assumir esse risco. E a gente sabe que ele assumindo esse risco não ia ficar nada bom para ele, envolvendo a torcida e também envolvendo a diretoria, porque a diretoria não ia gostar nem um pouco. Porque nesse determinado momento o jogador precisa falar, olha, eu não estou 100%, por que vocês vão fazer isso comigo? Eu entendo o jogador ter se apresentado, repito, o Flamengo era obrigado a liberar o jogador, mesmo ele lesionado, mesmo ele não tendo condições de entrar em campo, por ser data FIFA, o Flamengo era obrigado a liberar. Ele viajou. E aí depois de uma conversa, e na nota oficial tem um trecho que eu acho relevante a gente mencionar também. O Flamengo alega que a seleção equatoriana pediu desculpas por qualquer transtorno. Ou seja, eles entenderam que eles estavam errados. Então, a seleção equatoriana pensou o seguinte, se a gente botar esse jogador em campo, a gente vai expor a gente e o jogador também, não só no ponto de vista físico, mas também o jogador com a torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo já ficou extremamente chateada e cobrando o jogador por ele ter recebido a equipe médica da seleção equatoriana em sua casa. E só depois comunicou o Flamengo. Então, acho que a estratégia da diretoria do Flamengo foi extremamente correta. Expôs toda a situação e deixou a responsabilidade para o jogador e para a seleção equatoriana. Quando eles perceberam que o melhor caminho era voltar, aí eles retornam com o jogador nessa sexta-feira. Que loucura isso, hein, Pedrosa? Lembra de um caso parecido? Já vi realmente seleções usarem jogadores nossos do Brasil, seleções que não são a seleção brasileira, que não é a seleção brasileira, e às vezes acaba até machucando o jogador, porque já estava meio... E aí o clube não queria levar, mas tem que mandar, porque a FIFA manda. Agora, o cara viajar e voltar, não me lembro. Não lembro também não. Eu só lembro às vezes do Rames Rodrigues, que não jogava no São Paulo, mas jogava na Colômbia. É verdade. Em vários momentos isso aconteceu, mas assim... De fato, o que aconteceu com o Gonzalo Plata é muito estranho, e eu concordo com o Vene nesse sentido de que a queda de braço foi vencida pelo Flamengo. Eu acho que a queda de braço só não teria sido vencida se o jogador forçasse para jogar. Se ele falasse assim, quer saber? Não me interessa, eu quero jogar contra o Brasil, eu vou ser titular, é um jogo importante para mim, defendendo o meu país, e não interessa. E ele ia jogar, depois ele ia sofrer as consequências. Mas não me parece ser o perfil do Gonzalo Plata em relação à indisciplina. Eu acho que ele é um cara muito focado e profissional. E assim, você traz um ponto, Pedrosa, que às vezes a gente fica julgando a pessoa, né? E claro, você trouxe os pontos ontem. Quem paga o salário dele é o Flamengo, quem cuida dele é o Flamengo. Então, ele tem que ter um mínimo de raciocínio. Caramba, poxa, mas é o clube que tá cuidando de mim, o clube tá sinalizando, você não tá legal, então eu não vou jogar. Mas, em contrapartida, às vezes tem um sentimento do jogador como pessoa que nasceu naquele lugar e quer defender a sua seleção. É como se fosse, entre aspas, uma guerra até, que a pessoa quer servir a seleção e às vezes passa até alguns limites físicos para conseguir estar vivendo esse momento. Isso talvez não seria natural pra mim, talvez não pra você, mas pra muita gente isso é natural, sabia, Vene? É porque no caso do Gonzalo Plata... No Brasil a gente tem pouco isso. Não sei nem se o sentimento dele era esse, de defender a seleção com unhas e dentes. É porque ele é um jogador que ele já foi afastado da seleção equatoriana por atos de disciplina, antes de chegar ao Flamengo. Então acho que ele não queria comprar essa briga com a seleção equatoriana novamente e correr o risco de não ser convocado futuramente. Por isso que eu até entendo ele. Só que eu acho que a postura dele poderia ter sido diferente, no sentido de ligar pro Flamengo, ó, eles estão vindo aqui na minha casa, manda alguém aí também. Entendeu? Não só avisar depois da visita, porque isso pegou muito mal lá no Flamengo. Então ele comprou, digamos, um lado. E até aí tudo bem, só que agora ele não vai entrar em campo pela seleção equatoriana. E repito, acho que o Flamengo agiu de maneira extremamente correta, expondo toda a situação para o público e também para a FIFA, né? Para a FIFA ficar sabendo. Então acho que no fim das contas ninguém vai sair mal na história. Ninguém vai sair mal. Na verdade, a seleção equatoriana não vai ter um jogador que é extremamente importante. Tanto é que na última data FIFA ele foi titular nos 2 jogos,
Ele jogou muito bem, por sinal, com a camisa da seleção equatoriana. O técnico BKSS gosta muito dele, falou isso em entrevista coletiva, mas não tem jeito, ele está lesionado. Não é culpa dele nem culpa do Flamengo. Então acho que não valeria o risco colocá-lo em campo num jogo extremamente importante, como vai ser diante da seleção brasileira. Vene, novidade sobre a chegada do Jorginho? Temos sim, ele chega dia 6. Dia 6 é o quê? Sexta ou sábado? Hoje é 4. Então, sexta-feira, ele chega por volta de 5h45 da manhã. Alô, torcedor rubro-negro que gosta de fazer aquele aeroflá para jogadores contratados. Ele chega por volta de 5h45 da manhã. Ele vem de Londres aqui para o Brasil, desembarca, se apresenta ao Flamengo, inicia os trabalhos. E como a gente trouxe em primeira mão aí no final de semana, o jogador abriu mão de 800 mil libras que ele tinha recebido do Arsenal para poder rescindir e assinar com o Flamengo e fazer parte do grupo que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. Muito bem. O que é? Tem o quê? Pergunta pro Pedrosa. Pergunta de quê? Viaja quando? JV. Pedrosa, para qual dos cariocas você vai torcer no Mundial? Toda hora vocês querem fazer isso com ele. Eu não vou mais falar. A pergunta é diferente. Mas você sabe o que tem atrás dessa pergunta, né? Não, geralmente eles falam, quando o Vasco viaja? Aí eu fico aqui com cara de bunda. Nesse caso não, pra qual carioca eu vou torcer? Fala pra mim, qual? Nenhum. Que isso? Sou Vasco, só torço pra um carioca. Que isso, Pedrosa? Paciência. E o Fogão, que é o Alvinegro? Fogão, boa sorte pro Botafogo. Torcer? Chance zero. E pro Messi? Mais fácil eu torcer pro Messi, eu ia falar isso agora. É mais fácil eu torcer pro Messi. É isso aí, nação. E aí, o que vocês acharam aí? O Jorginho tá chegando, hein? Próxima sexta-feira, Jorginho vai estar no Mengão já, pessoalmente, fazendo o procedimento ali, né? Pra assinar com o Mengão. Todas as informações a gente vai estar trazendo para vocês, atualizada. Aí falando também sobre o Flamengo, o que vocês acham aí? Será que vai ser isso tudo o Chelsea? O que vocês acham, nação, do Chelsea, hein? Muitos aí estão mais preocupados ali do grupo do Flamengo com o Chelsea. Vocês acham que vai atrapalhar muito o Flamengo? Ou como que vai ser o jogo do Flamengo contra o Chelsea, hein? Mas possa ser que o Flamengo surpreenda, né? Que vai ser um jogão. Acho que vai ser, com certeza. Mas enfim, até lá tem muito Flamengo, tem tempo para treinar. Felipe Luiz ali deu a sua declaração ali, falou ali, né, sobre quando ele jogou no Chelsea ali. Tem bastante conhecidos ali do Chelsea também. A galerinha do Flamengo ali se manifestou ali falando sobre esse Mundial aí. Enfim, para todos é novidade, mas é uma novidade, coisa boa, né? Vamos ver até onde o Flamengo chega. Mas claro que todos nós estamos torcendo para que o Flamengo conquiste esse Mundial aí, hein? Por mais que o Flamengo não vá focar 100% nesse Mundial, né? O Flamengo tem mais a Libertadores e o Campeonato Brasileiro à frente de todos os outros, mas é óbvio que o Flamengo também não vai deixar de lado, né? Se ele tiver a oportunidade para pegar esse Mundial, com certeza ele vai para cima. Mas é isso aí, nação, deixe seus comentários ali abaixo, as suas opiniões do que vocês acharam aí das informações do Flamengo nesse Mundial aí. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Esportes Rio. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!